plenário tem debate acirrado por causa de medida provisória que permite isenção de impostos a empresas petroleiras. Ex-procurador federal Marcelo Miller comparece à CPMI da JBS e nega ter beneficiado os empresários Joesley e Wesley Batista, mas admite ter cometido uma lambança. E esta edição destaca também: ministro do Meio Ambiente vem à Câmara debater o valor das taxas de fiscalização cobradas pelo IBAMA. Com o objetivo de combater o bullying, a Câmara aprova a proposta que inclui a promoção da cultura da paz entre as atribuições dos estabelecimentos de ensino. Boa noite em Brasília, 11 horas e 16 minutos. O Jornal da Câmara começa agora. Uma medida provisória polêmica esquentou os debates no plenário Ulisses Guimarães nesta quarta-feira. A possibilidade de o governo dar isenção de impostos na compra de equipamentos comprados no exterior para a indústria do petróleo causou muita controvérsia. Antes, os deputados trataram da proposta que regula o pagamento de precatórios. Mas a gente vai saber todos os detalhes da sessão que acabou agora há pouco com a repórter Dini Moraes, que está no Salão Verde, tem os detalhes. Dini, quais foram os principais pontos aí de divergência entre os deputados com relação a essa medida provisória que trata aí da isenção de tributos, né, para a indústria do petróleo? Boa noite. Boa noite, Jaciene. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo pela TV Câmara. Foram diversos pontos de divergência, viu, Jaciene? Essa medida provisória, ela colocou em lados opostos diversos parlamentares. Para você ter uma ideia, na orientação da votação do texto principal da medida provisória, 10 partidos e blocos votaram a favor, orientaram para que os deputados votassem a favor, 10 orientaram para que votassem contra e o PSDB foi o único que liberou a bancada aí a respeito. Então, era realmente um tema bastante controverso. Teve até uma manifestação hoje aqui no Salão Verde, que é a parte de fora do plenário da Câmara. Enfim, o governo conseguiu maioria e conseguiu aprovar o texto principal por 24 votos de diferença. Para você ter uma ideia, foram 208 votos favoráveis à medida provisória e 184 contra a medida provisória. Como eu disse, foi aprovado só o texto principal, ou seja, os destaques, aqueles pedidos que os partidos fizeram para mudanças nesse texto serão analisados apenas na semana que vem. E até o momento foram apresentados 12 pedidos de mudança nesse texto. Então a polêmica deve continuar na semana que vem. A medida provisória, ela perde validade em meados agora de dezembro, por isso também a pressa do governo de se aprová-la logo aqui no plenário da Câmara para que ela siga para análise do Senado e não aconteça o que aconteceu com 5 medidas provisórias essa semana, né, que perderam a validade ontem sem terem sido aí convertidas em lei. Mas vamos lá falar dos pontos que você perguntou, pontos de divergência, e são os pontos principais dessa medida provisória, Jaciene. Ela dá isenção total de imposto para importação de material necessário para poder fazer aí a exploração de petróleo aqui no país. Então, todos os materiais, aí o pessoal da oposição alegava que isso não ia favorecer os produtores locais aqui brasileiros, né? Então traria aí uma concorrência desleal com eles. Já o governo diz que isso vai trazer competitividade, porque vai trazer material mais barato e vai conseguir incentivar o setor petroleiro a produzir aqui no país e girando a economia e gerando empregos. Outro ponto dessa medida provisória é uma espécie de refis para as petroleiras que não pagaram o imposto de renda devido para remessa no exterior para pagamento de frete. Então, vai ser permitido um parcelamento desse imposto de renda com desconto nas multas, Jaciene. Mas também a gente pode dar uma olhadinha como é que foi. Vamos aproveitar para dar uma olhadinha como é que foi o começo dos debates? Vamos lá. As votações desta quarta-feira começaram pela proposta de emenda à Constituição, que traz algumas mudanças no regime especial de pagamento de precatórios, dívidas judiciais que os governos estaduais e municipais
tem que pagar sem possibilidade de recorrer. A proposta aprovada em primeiro turno permite que o prazo de pagamento, hoje fixado no ano de 2020, seja ampliado para 2024. A crise que impacta o país reflete profundamente nos nossos municípios. Sem dúvida nenhuma, esse prazo, essa prorrogação que se permite no pagamento de precatórios, sobretudo para os municípios e os estados, é um fôlego que se faz necessário. Já se adiou isso para 2020, a PEC 94, agora querem 2024. Quando chegar em 2020, vão colocar para 2030 e o credor não recebe nunca. Então, é preciso acabar com essa farra e se administrar melhor os recursos dos municípios. O debate seguinte foi bem mais acirrado, porque estava em discussão a medida provisória 795, que vai permitir que as petroleiras privadas paguem menos impostos. Pode trazer prejuízos e redução de receita tributária superior a R$1 trilhão. Como aprovar esta medida provisória, que é uma medida contra a soberania nacional, que entrega o presente e o futuro do Brasil? É uma medida que reformará profundamente a exploração de petróleo e gás no Brasil, recolocando o nosso país no cenário internacional de exploração e recuperando parte do tempo perdido que tivemos na tramitação do processo de concessão para partilha. Esta medida provisória é uma verdadeira Disneylândia para as grandes multinacionais de petróleo. Ela isenta todo e qualquer pagamento de imposto sobre importações. Número 2, ela isenta todo o pagamento de imposto de renda e contribuição sobre o lucro líquido das empresas de petróleo. Número 3, ela introduz um refis para as dívidas que as empresas de petróleo tinham. A soma de tudo isso dá algo em torno de 980 bilhões de reais nas próximas décadas. Os impostos que serão retirados da importação de equipamentos são retirados dos produtos brasileiros também. Isso ninguém fala. Se há produtos similares brasileiros, também não pagará impostos. Ninguém está falando isso aqui. E também não está falando que nós vamos gerar 240 mil empregos, que vão ter investimentos de 132 bilhões de dólares e também tem uma receita do governo de mais de 350 bilhões de dólares. Então, Dini, só reforçando, hoje os deputados aprovaram o texto principal dessa medida provisória, que trata aí de tributos, né, de isenção de tributos aí para a indústria do petróleo, mas que essa votação só vai ser concluída, deve ser concluída na semana que vem aí com a votação dos destaques, que ainda são tentativas de alterar esse texto votado hoje. Mas vamos falar aí agora, Dini, de uma votação também agora no finalzinho da sessão do plenário, que foi de um pedido de urgência, aliás, um pedido não, uma urgência, né, a um projeto de lei. Explica para a gente aí o que foi votado aí pelos deputados. Isso mesmo, Jaciene. Foi aprovada a urgência de um projeto de lei que trata das dívidas dos produtores rurais. Cria aí um programa de refinanciamento e parcelamento dessas dívidas dos produtores rurais. Isso não é um assunto novo, a gente já falou sobre ele aqui algumas vezes. Essa semana, na semana passada, era objeto de uma medida provisória que perdeu a validade ontem. No entanto, o mesmo assunto foi agora apresentado em forma de projeto de lei, ou seja, ele não está tendo a validade exata como lei, não tem peso de lei, porque ainda precisa ser aprovado aqui pelo Congresso Nacional, né? Tanto Câmara quanto Senado. E por isso os produtores rurais estão aí com pressa para aprovar isso, porque precisam pagar algumas dívidas. Muitos produtores rurais estão negativados por causa de dívidas previdenciárias aí contraídas ao longo dos últimos 16 anos, dívidas que não foram pagas por causa de decisões judiciais. No entanto, este ano, o Supremo Tribunal Federal declarou que o FUNRURAL, que é essa contribuição previdenciária dos produtores rurais, é uma contribuição legal. Então, tem muitos produtores que estão no vermelho e, estando no vermelho, eles não conseguem, por exemplo, contrair empréstimo para poder fazer o investimento na nova safra ou na própria produção. Então, há aí uma certa pressa. Lembrando, esse projeto de lei ele permite o parcelamento de dívidas e também dá descontos que chegam até 100% das multas e dos juros para dívidas
junto à Receita Federal e também junto à dívida ativa da União. Jacene. Agora, Dini, foi aprovada a urgência hoje. Há uma previsão para votar, de fato, o mérito desse projeto? Ainda não tem previsão. Não está pautado ainda, né? Não, essa urgência, ela permite que o projeto seja votado diretamente no plenário, que ele não tramite nas comissões, como normalmente faz um projeto de lei, né? Tem uma tramitação normal aqui, ela passa por análise de várias comissões antes de chegar no plenário. Com a urgência aprovada hoje, permite que ele venha direto para o plenário e seja avaliado pelos deputados aqui. Só que há uma pressão muito grande por parte dos deputados que são ligados aí ao setor rural para que esse projeto seja votado logo, justamente por causa dessas dívidas do Fundo Rural que eu falei há pouco. Tá certo, Dini, muito obrigada pelas informações. Boa noite. Boa noite, Jacene. Boa noite a todos. E ainda falando dessa MP que a gente conversou agora com a Dini, que trata de benefícios para petroleiras, ambientalistas e representantes de movimentos sociais entregaram hoje ao presidente da Câmara uma carta assinada por mais de 120 entidades pedindo que a medida não fosse votada. Os manifestantes alegam que a proposta traz uma renúncia de impostos de R$1 trilhão com a criação de um novo regime tributário para o setor de petróleo. O relator da medida provisória, deputado Júlio Lopes, argumentou que os cálculos dos manifestantes estão errados e que a MP contribui para um cenário mais competitivo do setor de petróleo e gás no país. Nesta quarta-feira, o ex-procurador federal Marcelo Miller negou que tenha usado o cargo para beneficiar os empresários Joesley e Wesley Batista, mas admitiu que cometeu uma lambança. A declaração foi dada à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da JBS. Convocado pela CPMI para explicar suspeitas de irregularidades em sua participação no acordo de delação premiada dos controladores e executivos da JBS, o ex-procurador Marcelo Miller negou que tenha cometido crimes, mas admitiu que errou. Não foi tudo perfeito. Eu cometi um erro brutal de avaliação ao fazer isso. Eu tenho isso perfeitamente claro. Eu não cometi crime. Se Vossa Excelência olhar e apurar os fatos, e eu espero mesmo que apure, enfim, eu vim aqui falar, Vossa Excelência vai ver que eu não cometi crime, não. Mas eu fiz uma lambança. Miller rebateu a acusação de que tenha usado informações privilegiadas para beneficiar os empresários Joesley e Wesley Batista. Desde outubro de 2016, eu não atuava mais na Lava Jato. Nunca tive nada com a força-tarefa da Operação Greenfield. Não sabia nem quem eram os integrantes. Nunca tive nenhuma atividade, processo, procedimento, inquérito, nada relativo a JIF, JBS, executivos integrantes. As duas certidões refletem isso. Tá? Então, quando falam em jogo duplo não é uma expressão jurídica, é uma expressão coloquial. Mas a gente entende que alude à situação em que uma pessoa atua ao mesmo tempo em duas pontas antagônicas, solapando em uma o trabalho da outra. Isso nunca aconteceu. Eu não fiz. Miller classificou de disparate o pedido de prisão contra ele feito pelo ex-procurador-geral e sugeriu ao relator da CPI que era pouco provável que Janot desconhecesse as tratativas sobre o acordo de delação que estava sendo negociado com a JBS. De 0 a 10, com sinceridade, qual é a possibilidade de que o chefe de gabinete do procurador-geral estivesse participando de uma das tratativas de delação do porte da JBS e que tivesse escondido isso por mais de 30 dias do procurador-geral, do senhor Janot? Na minha experiência de grupo de trabalho Lava Jato, a gente poderia até receber um advogado que transmitisse o interesse, marcar uma reunião para entender melhor, sem necessariamente avisar o procurador-geral, que às vezes tem uma agenda muito atribulada mesmo. Mas a informação acabaria passando, enfim, talvez em uma semana. As explicações não convenceram totalmente os membros da CPMI. Quando chamavam o procurador Marcelo Miller, vinha o advogado. E quando chamaram o advogado é porque queriam o procurador. Ou seja, ele, enquanto procurador, ele flertou com a outra parte, com grupos de advogado, com escritórios de advogado, e vendeu o seu passe.
Nesta quinta-feira, a CPMI vai ouvir Rodrigo Tacla Duran, ex-consultor do Grupo Odebrecht, acusado de participar de esquemas de lavagem de dinheiro. Com a dupla cidadania espanhola, Duran se mudou para a Espanha, de onde vem denunciando aspectos irregulares nas delações premiadas da Operação Lava Jato. O depoimento será por videoconferência. O deputado Arthur Oliveira Maia participou nesta quarta-feira de um videochat sobre a reforma da Previdência. Ele é o relator da proposta. O videochat coloca o deputado e a reforma da Previdência diante das perguntas dos internautas. Uma proposta desta relevância, defendida por um governo com 94% de rejeição da população, deveria ser discutida e votada nesta legislatura? Quem está votando não é o governo. Agora, nós temos que entender que essa é uma necessidade do Brasil. Não se trata de uma proposta do governo de Michel Temer, se trata de uma necessidade do Brasil. É uma questão de Estado, não é uma questão de governo. O relator também falou sobre a dificuldade de conquistar os 308 votos necessários para a aprovação da reforma. Não tem voto para aprovar hoje, não. Não tem, não. Temos que ainda fazer um exercício político grande para tentar aprovar. O exercício, nesse caso aí, é o do diálogo e da negociação. O relator deixou claro que alguns pontos ainda podem sim ser alterados. São aqueles que ele mesmo chama de questões periféricas. E uma delas parece estar ganhando força, que é a possibilidade de criar uma regra de transição específica para os servidores que entraram antes de 2003. Mas não vai ser fácil, não. Eu propus que fosse feita uma regra de transição para essas pessoas, mas estabelecendo, olha, no mínimo 60 anos, no mínimo 60 anos. Eles não querem. Eles não querem. Eles querem ter direito de se aposentar com menos de 60 anos, recebendo integralidade e paridade. Aí eu lhe digo, o país não aguenta. Está se trabalhando aí uma regra de transição para essas pessoas que entraram antes de 2003, que hoje nós botamos direto para ele só se aposentar com 65, como botamos os deputados também. Os deputados eu não aceito tirar. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, se reuniu nesta quarta-feira com os presidentes de 5 centrais sindicais para discutir a reforma da Previdência. Estavam presentes a CUT, a Força Sindical, a Nova Central, a União Geral dos Trabalhadores e a Central dos Sindicatos Brasileiros. Os sindicalistas pediram a Maia para adiar a reforma da Previdência para o próximo ano, para que a sociedade tenha mais tempo de debater o tema. Segundo eles, Maia ficou de dar uma resposta nesta quinta-feira, depois de ouvir os líderes partidários. A votação da reforma da Previdência vai trazer toda uma mobilização e toda uma radicalização do povo brasileiro contra o Congresso Nacional. E isso é muito ruim. Nós temos, inclusive, uma greve marcada para a próxima terça-feira, uma paralisação nacional. As categorias estão ainda no processo de mobilização e de assembleias nessa semana. E essa greve, lógico, que vai radicalizar. Então, a gente ponderou que o correto era ele suspender a votação para o próximo ano. Se nós não fizermos a reforma da Previdência, quem vai pagar a conta, mais uma vez, é o mais pobre. O mais pobre que é o prejudicado quando o Estado brasileiro perde as condições de investir em saúde, educação e segurança pública. É o mais pobre que perde com a inflação. Então não tem jeito. O mais pobre vai perder muito se a gente não fizer a reforma da Previdência. E os que ganham mais, que são os que estão aqui muitas vezes lutando pelos seus direitos, que também é legítimo, eles precisam entender que em determinado momento, em outros países que também tinham o direito adquirido como uma questão muito importante, o próprio Portugal, a Suprema Corte Portuguesa derrubou o direito adquirido porque não tinha mais dinheiro para pagar e cortou em 30% a aposentadoria dos servidores públicos e de todos os aposentados. Então nós não queremos que o Brasil chegue nessa situação. A violência contra a mulher foi tema de debates no plenário da Câmara nesta quarta-feira. Foi durante uma sessão solene que fez parte dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. O assunto também foi discutido pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e pela Secretaria da Mulher, que promoveram o seminário Mulheres, Violência e Mídias Sociais. Dados da ONU mostram que a cada 10 mulheres no mundo, pelo menos 7 já sofreram algum tipo de violência por meio da internet. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e a Secretaria da Mulher promoveram um seminário para debater o cenário atual da violência virtual
Entre eles, o vazamento de fotos íntimas. O enfrentamento também depende da prevenção sob o aspecto da educação, sob o aspecto da conscientização, além da proteção da mulher e da assistência à mulher. As convidadas ressaltaram a importância de leis já existentes, como o Marco Civil da Internet e a Lei Carolina Dickmann, que punem a violação da intimidade pela internet, mas pedem por um plano nacional de enfrentamento à violência feminina. A própria difamação, injúria e calúnia, ela quando foi regulamentada, foi há 74 anos atrás e não tinha internet. Qual era o efeito dessa difamação? Às vezes era numa escola, num prédio, numa cidade. Quando vai para a internet, essa imagem te acompanha. Então, nós não podemos tratar mais essa difamação usando o meio virtual com uma pena de cesta básica ou 3 meses, porque essa difamação está levando a suicídio, linchamentos. O seminário contou com a participação de representantes do Google e do Facebook, que tem várias ferramentas para acabar com as imagens ou vídeos íntimos que foram vazados. Para elas, essas diretrizes colaboram para uma maior segurança dos usuários. Mais cedo foi realizada uma sessão solene no plenário da Câmara, como parte da campanha mundial 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. A campanha tem o objetivo de promover o debate e denunciar as várias formas de violência contra as mulheres. Em todo o mundo, a campanha começa no dia 25 de novembro, Dia Internacional de Não Violência contra as Mulheres. Mas no Brasil, o início é antecipado para 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. A gente só vai construir uma sociedade com cultura de paz quando não tivermos 52% da população brasileira sendo vítimas de uma violência que muitas vezes está dentro de casa. Portanto, existem milhões de brasileiras e milhões de mulheres no mundo inteiro que têm medo de voltar para casa, porque ao chegar em casa serão vítimas de uma tortura. Ainda considerando o mapa da violência de 2015, que revela que os homicídios de mulheres negras aumentaram 54% em 10 anos no Brasil, passando de 1.864 em 2003 para 2.875 em 2013. No entanto, no mesmo período, o número de homicídios de mulheres brancas caiu 10%. A deputada Laura Carneiro lembrou que na semana que vem a Câmara deve analisar propostas para ajudar a combater a violência contra a mulher. Semana que vem esperamos votar as matérias que dizem respeito aos 16 dias de ativismo. Esperamos aprovar uma legislação nova no que diz respeito ao estupro, à importunação sexual, ao estupro coletivo, ao estupro corretivo, que é talvez uma das mais odiosas formas de estupro que a gente tem acompanhado. Foi adiada mais uma vez a votação do projeto que cria novas regras para o funcionamento dos planos de saúde. A comissão especial que discute o tema deve voltar a se reunir em 15 dias para tentar aprovar a proposta. O relator anunciou hoje uma alteração no texto. Nesta quarta-feira, o relator da proposta, deputado Rogério Marinho, disse que espera um consenso sobre o novo marco legal dos planos de saúde. O deputado adiantou que vai retirar do texto o parcelamento da cobrança dos planos para os idosos, mantendo o último reajuste aos 59 anos. O relator defendia o fatiamento desse último reajuste em 5 parcelas. Houve uma crítica generalizada ao texto por parte das operadoras de planos de saúde, que nos trouxeram estudos da Fundação Getúlio Vargas, que demonstram que ao longo dos próximos 20 anos, essa alteração vai significar uma subtração de quase 65 bilhões de reais nas receitas dessas operadoras, o que geraria um desequilíbrio econômico-financeiro. Eu preferi retirar do texto o dispositivo, que na minha opinião era extremamente benéfica para o pré-idoso, porque impedia que o aumento que é dado aos 59 anos fosse impactado de uma só vez. Os outros pontos, como a redução dos valores das multas às operadoras de planos de saúde e a obrigatoriedade de as operadoras oferecerem planos individuais ou familiares a todos os clientes, ficam mantidos. A comissão deve se reunir novamente no dia 13 de dezembro para votar o relatório.
Para o deputado Rogério Marinho, a aprovação do novo marco legal dos planos de saúde é necessária para a manutenção das empresas do setor e para a oferta de preços mais justos aos clientes. Nos últimos 4 anos e meio, nós tivemos a morte, a retirada, a falência de mais de 300 planos de saúde. Nós tínhamos um pouco mais de 1.200, temos menos de 800. Então está havendo uma cartelização do setor, isso não é bom para o beneficiário. Quanto menor o número de planos de saúde disponíveis no mercado, maior a possibilidade que esses possam aumentar preços, até pela questão da oferta e da procura. O valor das taxas de fiscalização cobradas pelo IBAMA foi assunto de uma audiência pública nesta quarta-feira aqui na Câmara. O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, prometeu enviar ainda este ano uma proposta para corrigir os valores. A ideia é que eles sejam cobrados levando em conta o faturamento da empresa e o risco que ela oferece ao meio ambiente. Na Comissão de Agricultura, representantes dos setores de combustíveis e de cereais argumentaram que as taxas de fiscalização cobradas pelo IBAMA não deveriam ser as mesmas para empresas de tamanhos e riscos diferentes. Ou a Petrobras paga um valor irrisório, ou os postos de gasolina estão pagando um valor muito alto para ter uma licença do IBAMA. Nós estamos pagando mais ou menos uns R$10 mil por ano de taxa ambiental. Nós não estamos questionando a taxa está estabelecida em lei, né? Nós estamos propondo novas formas de se calcular isso, que façam que haja uma melhor distribuição da capacidade contributiva das empresas, né? Que as empresas possam contribuir de acordo com realmente o risco que apresenta para o meio ambiente, ou o potencial de poluição, enfim, que seja possível de ser pago. O ministro do Meio Ambiente participou da audiência pública e concordou que as taxas devem ser proporcionais ao faturamento e ao risco ambiental. Ele se comprometeu a enviar um projeto de lei ao Congresso ainda este ano. Esse projeto já está praticamente pronto e eu me comprometi com o presidente da comissão de mandar, e o presidente também se comprometeu com toda a bancada do agronegócio a não mexer no projeto de lei que virá, porque esse projeto de lei foi consensuado. O grande problema desse projeto de lei, ou de qualquer projeto de lei hoje, que mexa com o meio ambiente, com temas ambientais, é a possibilidade de ele ser descaracterizado aqui dentro. Isso nos deixou bastante receoso com as experiências que tivemos antigamente e por isso nós seguramos qualquer proposta de mudança legislativa nesse momento muito sensível da vida parlamentar brasileira. Os participantes da reunião reclamaram também da fiscalização de aviões usados na agricultura. Nós queremos fazer exatamente um diálogo no sentido de que se cumpra a lei sem o excesso da atitude dos agentes. E no caso da aviação agrícola, há uma preocupação nossa de tentarmos criar um marco regulatório para a aviação. Porque o Ministério da Saúde, o IBAMA, o Ministério da Agricultura, todos têm ascendência sobre a aviação. E aí cada um toma a sua atitude e acaba prejudicando a atividade. O ministro aceitou a sugestão de criar um grupo de trabalho para avaliar as regras sobre aviões agrícolas. Sarney Filho disse que o grupo vai ter prazo de 20 dias para apresentar as conclusões. Outro assunto da audiência pública foi o embargo de licenças e multas aplicadas em Campos de Cima da Serra, no Rio Grande do Sul. Ficou agendada uma reunião com o ministro Sarney Filho na próxima semana para tratar das licenças ambientais naquela região. A Câmara aprovou uma proposta que inclui a promoção da cultura da paz entre as atribuições dos estabelecimentos de ensino. O projeto de lei tem o objetivo de combater principalmente o bullying. O bullying representa todo tipo de violência repetida, praticada dentro da escola ou fora dela. A agressão pode ser verbal, física, psicológica e até virtual, também chamada de cyberbullying. Os traumas podem ser levados por toda a vida. E para obrigar as escolas a combater essa prática, a Câmara aprovou um projeto da deputada Keiko Ota, que acrescenta à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional a previsão de ações destinadas a promover dentro das escolas medidas de conscientização, prevenção e combate a todo tipo de violência. A autora do projeto fala sobre a importância da cultura de paz. Todo ser humano, por natureza, ele é divino. E não é só obrigação dos filósofos, religiões, mas nos estabelecimentos de políticas públicas do governo, na área de lazer, de
esporte e cultura, levar essa cultura da paz. Esta especialista em direitos da infância e da juventude também elogiou a proposta. Todo o processo civilizatório de convivência, de respeito, de aprendizado, de aceitação das diferenças, sim, leva a uma diminuição da violência nas escolas. Nas ruas, as pessoas defendem que a cultura de paz tem que ir para além dos muros da escola. Eu acho que isso parte de casa, eu acho que nem escola, fazer palestra com pais, então eu acho que resolve muito pouco. Eu, como exemplo, como eu tenho um rosto redondo, as pessoas me chamam de Bolacha Maria, essas coisas. E eles falam brincando, tipo, pensando que é brincando. Aí a gente até ri assim, né, brincando e tal. Mas a gente fica sentida, né? Vai ajudar os alunos a aprender que não é assim que se deve resolver as coisas. Violência tá por fora. Esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar o nosso portal na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá. Tchau.